soluções, que nos vai apresentar as soluções para uma construção mais sustentável na área da construção. Depois vamos falar de sistemas sanitários para a poupança de água e teremos um orador da OLI. Falaremos também de soluções em caixilharia sustentável, peço desculpa, que estará connosco o António Rodrigues da Navarra, que penso que já entrou, mas depois voltou a sair, portanto deve estar aí a chegar. E finalmente teremos uma apresentação da BMI em soluções para coberturas. Eu para já vou começar por fazer uma pequena apresentação sobre o portal da construção sustentável, só para que os alunos fiquem a perceber o que é que nós fazemos e com o que podem contar do portal da construção sustentável. Eu penso que já todos estão a ver a minha tela. O que é que nós fazemos? Basicamente temos um portal online onde disponibilizamos informação atualizada com enfoque na qualidade construtiva, eficiência energética dos edifícios e reabilitação. Sensibilizamos os profissionais, estudantes e o público em geral para esta necessidade de uma construção mais sustentável e então divulgamos produtos das nossas empresas, que são nossas parceiras, uma vez que colaboram connosco nesta divulgação de informação. As nossas parceiras são empresas que têm produtos que contribuem para o desenvolvimento mais sustentável do setor da construção. Desenvolvemos uma certificação baseada numa ISO internacional, portanto ela é válida em Portugal e no resto do mundo, onde avaliamos os produtos que estão connosco. É uma avaliação voluntária sobre o consumo de recursos, sobre a potencial reutilização e reciclagem daquele produto, avaliamos as emissões de CO2, de que forma é extraída a matéria-prima e que impactos têm associados e se esses impactos são compensados. Avaliamos o produto quanto à sua composição, quanto à sua energia incorporada, a origem do produto para verificar as emissões associadas ao transporte, se ele é inócuo à saúde humana, a sua durabilidade ou manutenção e se eventualmente já tem certificação acreditada. Este é um rótulo ecológico completamente voluntário que as empresas podem obter para os seus ecoprodutos que estão representados no portal da construção sustentável. No portal da construção sustentável, em ecoprodutos, terão um menu onde poderão, por categoria, selecionar o material que querem ver ou estudar melhor. Neste caso, se clicarmos em climatização, vão-nos aparecer as empresas que têm produtos ou equipamentos que se relacionam com a climatização do edifício e depois a informação sobre cada um dos ecoprodutos está dividida por sustentabilidade, características e aplicações. Podem encontrar no nosso portal informação técnica sobre soluções construtivas, onde são discriminados nessas soluções os materiais que existem na base de dados do portal da construção sustentável. É evidente, e isto é uma informação a reter, cada caso é um caso e não há soluções tipificadas de um modo geral, portanto cada situação deve ser estudada cuidadosamente. De qualquer forma, nestes pormenores construtivos poderão perceber como é que os produtos são aplicados, onde é que devem ser colocados e de uma forma mais pormenorizada, estando também disponível a informação em DWD. Temos uma newsletter bimestral, se inscreverem nas nossas newsletters de 2 em 2 meses vão receber informação sobre as novidades no mercado, ecoprodutos que foram lançados, feiras onde podem visitar os produtos, as novidades de cada um dos nossos parceiros em relação ao seu material.
Depois, nós temos também várias edições, temos aqui um guia para a reabilitação energética de edifícios, que já foi editado há uns anos, mas já fizemos guias para a poupança de água, fizemos um guia de arquitetura bioclimática para a região autónoma dos Açores. Em todas as feiras distribuímos guias, pequenos guias de ecoprodutos, que são estes guias de bolso, onde poderão ver os ecoprodutos que estão na nossa base de dados e terem essa informação de uma forma mais resumida. Temos também uma aplicação onde, através do miolo de uma casa, poderão clicar numa informação que desejem. Por exemplo, se clicarmos aqui em portas, vai aparecer a informação das portas de exterior que temos no nosso portal, quais as suas características em termos de sustentabilidade, e depois poderão encontrar a empresa que fornece esse produto. Temos também, lançamos em 2001 um Minuto Azul. Eu não vos vou por aqui ouvir o Minuto Azul, mas é um podcast que está no Spotify, YouTube e nas redes sociais e que sai diariamente em dias nos dias de segunda a sexta-feira, exceto domingos exceto fins de semana e feriados, saem todos os dias úteis, portanto, e pode ser ouvido diariamente sobre conselhos e soluções para a construção sustentável. Temos, para além disto, fazemos as aulas abertas em várias universidades, vamos de norte a sul do país. Já tivemos na Universidade de Málaga, em Espanha, e em Vigo. Fazemos também seminários técnicos nos municípios. Fazemos as cestas sustentáveis, são ações que vocês podem inscrever-se e visitar empresas, onde nas próprias empresas são feitas ações com workshops, com os seus materiais de construção, ou até visitar uma obra. Todas estas atividades estão disponíveis no nosso portal. Nós visitamos cerca de 10 ateliês de arquitetura por mês para que possamos divulgar esta informação, que é a nossa principal missão. E neste caso, eu vou parar de partilhar a minha tela. Estamos então no Instituto Politécnico da Guarda, em mais uma ação. Desta feita é uma aula aberta e onde convidamos parceiros a apresentarem os seus produtos e a falarem das mais-valias dos seus produtos em termos de sustentabilidade. E neste sentido, vou dar a palavra ao orador que vem pela Saint-Gobain falar dos produtos. Muito bom dia mais uma vez e muito obrigada por cá estar. O palco é seu. Bom dia, muito obrigado. Vou passar, sem mais delongas, a compartilhar aqui a minha tela. Penso que já estarão a ver todos. Estamos a ver perfeitamente, sim. Muito bem. Ora, o Grupo Saint-Gobain está presente em Portugal há muitos anos e as soluções que eu vos trago cá são as soluções da Saint-Gobain Portugal, que tem atividade em 3 ramos, nomeadamente as argamassas, que são produzidas em Portugal, argamassas, isolamento em lãs minerais e placas de gesso laminado, que são essas 3 atividades que estão representadas na Saint-Gobain Portugal. Existem ainda outras atividades, como seja o vidro, a tubagem em ferro fundido dúctil, só que eu venho representar essas 3 atividades que eu disse inicialmente, que são as argamassas, o isolamento e as placas de gesso. Ora, a Saint-Gobain tem um forte compromisso com a sustentabilidade, e compromisso esse que assenta num caminho que passa por 3 pilares, como sejam a neutralidade carbónica, a circularidade dos produtos e a promoção da saúde e bem-estar nos edifícios e na aplicação dos próprios produtos. Eu vou
começar a mostrar os diferentes produtos e apresentarem de que forma é que eles assentam em cada um desses 3 pilares. Uns assentam mais nuns do que noutros, mas todos eles têm a preocupação com esses 3 pilares. Eu começo com as lãs minerais de vidro, da marca Isover. Ora, este produto é um caso bastante claro da importância da reciclagem e da possibilidade de incorporar matéria-prima reciclada na composição dos produtos. Reparem que uma lã de vidro é feita com até 75% de vidro reciclado na sua composição. Vidro esse que é aquele que nós depositamos nos ecopontos, que é triturado, forma o que se chama cullet, ou caco de vidro, e que serve de matéria-prima principal na maior parte das situações. Por vezes é necessário acrescentar alguma areia, de onde provém o vidro, naturalmente. E, para além desta matéria-prima, é também possível, em muitos dos países onde as lãs são produzidas, nós não produzimos em Portugal, ter sistemas em que há recolha do material que já passou pela obra. Portanto, muitas das lãs de vidro e de rocha também são recolhidas, existem sistemas de recolha que depois são reintroduzidos no processo de fabrico. Portanto, isso porquê? Porque as lãs em si são 100% recicláveis. Qualquer lã que é instalada num edifício pode, no final do seu ciclo de vida, ser reaproveitada. Nos países em que não existe ainda esse sistema de recolha, elas são conduzidas para aterros, são materiais completamente inertes nesse aspecto. Aqui um dado curioso, que a introdução do vidro reciclado tem também a vantagem de permitir a redução da energia necessária para a fusão da matéria-prima. Portanto, funde a uma temperatura mais baixa do que a areia, do que a matéria-prima virgem. E tem sido realmente contínua a redução que tem-se conseguido em termos de emissões de carbono e de redução da energia do processo de fabrico ao longo do tempo. De 2010 a 2017 foi reduzido 6% as emissões de CO2 e 7% as de energia. Muito bem. E eu agora vou falar de sistemas. Eu falei de um produto em si e agora vou falar do sistema ETICS Fabric Term Natura. ETICS, não sei se estejam familiarizados, é External Thermal Insulation Composite System, ou sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior. E um dos sistemas que a Sangma Portugal disponibiliza ao mercado é o sistema Fabric Term Natura, em que a placa isolante é uma placa de cortiça. Também é possível fazer com EPS, também é possível fazer com lãs minerais de vidro ou de rocha, mas neste caso vamos nos focar no que é feito com cortiça como elemento isolante. Para além da capacidade de isolamento térmico, que acaba por garantir muito maior conforto nos edifícios, é muito diferente de estarmos num edifício bem isolado e mal isolado. Tratam-se de placas que são permeáveis ao vapor d'água, ou seja, permitem que haja dissipação da umidade que nós produzimos no interior, e realmente é o material isolante mais amigo do ambiente. Isso porquê? Porque ele, durante o processo de fabrico, a cortiça, fixa CO2, capta CO2 da atmosfera. A celulose, conforme as células da cortiça, é um polissacárido que tem CO2 que foi captado da atmosfera. É uma solução 100% nacional,
e é neutro em termos de emissões de CO2 nas fases de fabrico. Portanto, em relação a um sistema ETICS com isolamento fóssil, digamos o EPS, representa 15 vezes menos emissão de CO2. E este sistema tem ainda a particularidade de que a argamassa de revestimento é à base de cal. Ora, a cal é mais antiga, é um ligante mais antigo que o cimento e tem algumas vantagens em relação ao mesmo, que eu vou passar a mostrar já de seguida. Eu tenho aqui ilustrado o ciclo da cal. É uma coisa curiosa, quando nós pesquisamos os impactos de produção de cal e do cimento comparativamente, o cimento consome mais energia, no entanto a cal aparentemente emite mais CO2. Nós temos aqui que cada tonelada de cal representa 960 kg de CO2 emitidos, enquanto de cimento Portland apenas 800. Isto aparentemente tem uma contradição. Então, como é que a cal requer menos energia, no entanto, emite mais CO2? Mas atenção que a pedra calcária simplesmente é um carbonato de cálcio, tem carbono na sua composição. E durante a calcinação, esse carbono é libertado para a atmosfera. Ou seja, isto não é consumo de energia, é libertação de CO2. E daí resulta a cal viva, que depois acaba por ser hidratada para incorporação em argamassas. Agora, a cal hidratada, ao longo do tempo, vai continuar a absorver CO2 da atmosfera. No final, o que daí resulta é que apenas no final do ciclo, contabilizando o CO2 que é captado da atmosfera ao longo do ciclo de vida da cal, da argamassa de cal, apenas são emitidas 17 toneladas de CO2 por cada tonelada de cal inicialmente produzida. Que é interessante, é uma vantagem bastante significativa em relação à utilização do cimento. E daí nós temos optado pela cal para acabamento de um sistema que por si só já era sustentável. Ora, eu disse que a Saint-Gobain Portugal tem as áreas do isolamento, das argamassas e das placas de gesso. Nas argamassas inclui-se também as membranas e os produtos que não são propriamente argamassas, são produzidos nas mesmas fábricas. E nós temos aqui dois exemplos de produtos muito interessantes para impermeabilização, que permitem fazer os chamados cool roofs, ou coberturas frescas, frias. E o que é que elas têm de interessante? Elas reduzem a energia absorvida através das coberturas. Normalmente são coberturas planas e são membranas de cor clara. Ora, as membranas de cor clara, por si só, mesmo que fossem produtos normais, teriam um índice de refletância solar da casa dos 90. Por si só, já não era mau. Agora, estes produtos têm uma refletância ainda maior nos infravermelhos. Os infravermelhos que neste diapositivo aqui estão representados a verde, no canto inferior esquerdo, representam a maior parte da energia que é absorvida pelos corpos, quando estão expostos à luz solar. E o fato é que há uma reflexão mais acentuada nos infravermelhos do que na luz visível. A luz visível também é refletida, por isso é que ela é branca, quando absorve totalmente é preta, mas além de refletir a totalidade da luz visível, reflete também os infravermelhos. E daí ter um índice de refletância solar superior a 100. 106 no caso do Fibrolastic e 107 no caso do Everdry por Seal. O Fibrolastic tem ainda uma particularidade que, reparem, a embalagem é preta. Porquê?
porque é em plástico reciclado. Não se consegue fazer embalagens em plástico reciclado com cor branca ainda. Portanto, nós optamos por embalagens que também são feitas com plástico reciclado. E o reduzir a temperatura superficial melhora o conforto no edifício e reduz o consumo de energia necessária para arrefecimento. Ora, ainda no campo das argamassas, temos aqui uma argamassa de colagem. Colagem de revestimentos cerâmicos e outros, que é o FlexLab. O que é que tem de interessante? Em primeiro lugar, é mais leve, ou seja, um saco de 12 quilos tem o mesmo, digamos, o mesmo rendimento em termos de metros quadrados do que um saco de 25 quilos. Ou seja, se um caminhão transporta, digamos, 80 toneladas ou 20 toneladas, se transportar em Weber com FlexLab, está a transportar o dobro dos metros quadrados do que se transportasse uma argamassa com peso normal. E é leve porquê? Porque incorpora material reciclado que por si só também é leve. Portanto, 30% do material da sua composição é material reciclado. Isso representa, em termos de toneladas de CO2 evitadas, 142 toneladas anuais. E por metro quadrado de aplicação em obra, há menos 15%. E, além disso, até reduz o esforço que as pessoas têm que fazer durante a aplicação. Tem a ver com as características de rigurosia desta argamassa, que são realmente muito interessantes. E tem o selo EC1 de Emicode, portanto, emissões muito baixas de compostos orgânicos voláteis. Temos também um outro produto, uma argamassa fluida, também no campo das argamassas, que, além de utilizar menos cimento, menos 30% no consumo de cimento, e requer menos água em obra. E a água também é uma preocupação cada vez maior, e embora possa parecer pouco, porque nós sabemos que uma obra gasta bastante água, o reduzir o consumo de água é importante e requer também menos energia na aplicação porque é bombável. Temos ainda um produto desenvolvido em Portugal, que é o Ibercontact Plus, que é um produto, é um primário para facultar a aderência em suportes onde vai ser aplicado gesso e que também incorpora material reciclado. Este é feito em Portugal. A maior parte dos produtos de gesso são feitos noutros países, mas este é feito em Portugal e foi desenvolvido em Portugal e também, mais uma vez, incorpora utiliza uma embalagem que utiliza plástico reciclado a 100%. Ora, entrando agora no campo das placas de gesso cartonado, há de salientar a tecnologia Active, que já é incorporada em alguns produtos de placa de gesso, nomeadamente nestes específicos para tetos, que é o 4 Pro, que são placas que têm os 4 bordos arredondados e que permitem um melhor acabamento. Ora, além de ser incorporado nestas placas, já está a ser desenvolvido um primário e uma tinta com a mesma tecnologia. O que é a tecnologia Activair? É uma tecnologia que capta os compostos orgânicos voláteis e que os transforma em compósitos inertes. Ora, o que são os compostos orgânicos voláteis? São compostos que são prejudiciais à saúde, são orgânicos, ou seja, nós também os produzimos, no nosso corpo nós também libertamos compostos orgânicos voláteis, mas a principal fonte são as colas, são as resinas, os revestimentos dos computadores, as colas do nosso calçado, da roupa, tudo isso liberta compostos orgânicos voláteis. Sendo que o que existe em maior quantidade é o formaldeído. Tem esta fórmula química aqui, CH2O ou H2CO, e que ele é destruído por alguns compostos introduzidos na placa de gesso, que é libertada uma molécula de oxigênio e o que sobra é inerte e fica acumulado na placa de gesso.
mesmo no final do ciclo de vida, se a placa de gesso for para vazadouro, eles não são libertados, são inofensivos. E, segundo os ensaios que foram feitos, reduzem 70% os compostos orgânicos voláteis do ar e atua durante a vida toda do edifício, ou seja, considerando 50 anos. É muito interessante esta particularidade das placas Activair. Ora, resumindo do que falamos até agora, nós vimos uma série de produtos que mostram qual é o caminho que estamos a seguir e que assentam nos 3 pilares da neutralidade carbónica, da circularidade e da saúde e bem-estar. Efetivamente, no carbono zero, tudo que são produtos ou sistemas que conferem uma maior eficiência energética dos edifícios contribuem para o carbono zero. E tudo que falamos de isolamento, mesmo que não fossem tão sustentáveis como são, né, contribuiriam por si só para a descarbonização. Mas nós não ficamos pelos mínimos, queremos produtos que que eles próprios incorporem pouca energia no seu processo de fabrico, como sejam as sales minerais ou a cortiça. A eficiência no processo produtivo é cada vez mais também uma preocupação e contribui para a neutralidade carbónica da empresa, que pretende em 2050 atingir a neutralidade carbónica. A incorporação de material reciclado foi vista com o caso das lãs minerais, com o caso das argamassas, como o Bevacol FlexLab, e as matérias-primas alternativas que permitem a redução também do consumo da água ou a utilização de outro tipo de matérias mais prejudiciais. E, por fim, a aposta nas energias renováveis. A circularidade tem a ver também com a reutilização dos produtos, como é o caso das lãs minerais que podem ser reutilizadas e que incorporam conteúdo reciclado. Redução do consumo de água, não só na produção, mas também em obra, como vimos. Produtos mais leves, mais uma vez o Weber com o FlexLab, e embalagens mais sustentáveis, como vos mostrei, os baldes com produtos reciclados. Finalmente, saúde e bem-estar, como vimos principalmente com a tecnologia Activair, nós reduzimos a exposição aos compostos orgânicos voláteis. Ora, tudo isto, no final, eu vou apenas deixar aqui o nosso compromisso, o nosso propósito do grupo Saint-Gobain, que é tornar o mundo melhor, making the world a better home. Agradeço a vossa atenção e passo então a palavra ao próximo interveniente. Agradeço muito obrigado. Espero que tenha sido, considero que foi bastante elucidativa esta sua apresentação. No entanto, nós abrimos depois no final um espaço a perguntas e respostas por parte dos participantes, dos alunos que estão em sala e dos que estão aqui conosco online. E passo então agora a palavra ao orador da Navarra, que nos vai falar das caixilharias desta empresa. Muito obrigada, António Pinheiro. Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite para participarmos nesta aula aberta. E é com todo prazer que vamos dar o nosso contributo para esta temática. Vamos fazer uma breve apresentação da Navarra e de alguns dos nossos produtos que temos para responder a esta temática. Vou partilhar aqui a tela. Julgo que já estão a ver. Já. Estamos a ver, sim. Muito bem. A Navarra, como sabem, ou se não sabem, é o maior extrusor nacional no setor do alumínio. Somos líderes de mercado. A Navarra, antes de mais, vou apresentar António Pinheiro, que sou um dos elementos do Departamento Técnico da Navarra. Uma das minhas funções é dar apoio à arquitetura na área do projeto, da prescrição, da orçamentação, e também faço parte do Departamento de Desenvolvimento e de apoio ao projeto da Navarra.
Como disse, a Navarra é uma empresa que se dedica à extrusão de sistemas de caixaria. Temos uma outra vertente que é perfil industrial, também soluções para a indústria em perfis de alumínio. A Navarra, desde sempre, teve uma preocupação com a sustentabilidade. O material que nós utilizamos, nossa matéria-prima é o alumínio, e como todos sabem, é um material 100% reciclável. A grande vantagem do alumínio é que, no fim do seu ciclo de vida, pode ser reutilizado em cerca de 95%, porque há sempre algumas perdas, não é? Mas tudo isso permite, com a reciclagem, uma economia de energia na casa dos 95%. Além disso, a Navarra sempre teve como princípio a procura das soluções economicamente e ecologicamente mais sustentáveis, com a aplicação de painéis fotovoltaicos, energias renováveis, o reaproveitamento das águas pluviais, a utilização de hectares, produtos químicos, e não só tintas, o mais amigas do ambiente possível, tanto também de acordo e em cumprimento à legislação em vigor, que tem vindo a ser cada vez mais restrita nesse sentido. E também fazendo parte da economia circular, não é? Ou seja, a economia circular senta nesta redução de consumo de matérias-primas, a sua reutilização, reciclagem. Este é um dos lemas que nos guia. Temos sempre essa preocupação, eliminar ao máximo os resíduos e a poluição desde o início do processo, manter os produtos em uso o mais tempo possível, ou seja, nós quando desenvolvemos uma solução tentamos que ela seja o mais durável possível, não é? E tendo em consideração que o alumínio pode ser regenerado no seu ciclo, no fim do ciclo de vida, e dando origem a novos perfis, através da refusão, ou ser aplicado noutras indústrias, como o caso das fundições, que utilizam muito material de refusão de alumínio. Temos essa preocupação. Aqui temos um pequeno esquema do ciclo de vida do alumínio, ou seja, é a extração da matéria-prima, que é o bauxite, é transformado em alumina, que depois é transformado em bilete, que é esta parte aqui que nós vemos dos biletes de alumínio, que é a matéria-prima, é produzido em fábrica, são produzidos os perfis, são construídas as janelas, as janelas, neste caso estamos a falar de janelas fechadas, mas todos os outros produtos de alumínio que a Navarra utiliza podem ser, depois, no fim do ciclo de vida, reutilizados e voltam ao ciclo de reutilização, reaproveitamento do mesmo, tendo em consideração que o objetivo é sempre a sustentabilidade do sistema. Mais recentemente, um dos nossos parceiros, que é a Hydro, lançou um novo produto, que não é um novo produto, continua a ser uma liga de alumínio com as mesmas características das que nós utilizamos, e nós utilizamos também esta nova liga, que é denominada por Redux. Isto não é mais do que a produção o mais ecológica possível, isto é, produzido no norte da Europa, porque eles usam basicamente ou exclusivamente energia solar, hídrica e ecológica. Eles conseguem reduzir a pegada carbónica, só vou minimizar aqui a janela, para 4 kg de CO2 por quilo de alumínio, enquanto numa produção normal andará na volta dos 8, e se formos para os países da Ásia, mais de 12, 13. Nós podemos e utilizamos esta liga em muitos projetos, ou seja, se for especificado, pode ser produzido com esta liga. Esta liga só tem um problema, que é não há capacidade produtiva para que esta liga responda a todas as necessidades do mercado. Mas temos projetos em que é solicitado especificamente a utilização de
uma liga o mais ecológica possível, e nós temos esta liga, que ao fim e ao cabo é igual às outras, mas tem este processo produtivo mais amigo do ambiente. O objetivo dos nossos fornecedores é ainda reduzir mais esta pegada carbónica. Neste momento está nestes valores, mas com o objetivo de melhorar este desempenho. Em seguida, vou falar um bocadinho sobre os nossos segmentos da arquitetura. A Navarra tem sistemas para caixaria de batente, correr, fachadas, sistemas de redes mosquiteiras, portões. Temos um catálogo muito completo que vai de encontro às necessidades da arquitetura, tanto nos projetos de renovação, que hoje em dia são muito, muito importantes, até pelas questões ambientais, permitem reabilitar os edifícios com o melhor desempenho térmico e acústico e, como tal, beneficiar da redução dos custos de energia. Temos aqui o nosso último sistema, que foi lançado recentemente. É um sistema de correr com ruptura ponto-térmica, como podem observar. Este sistema é um sistema de correr de vista reduzida e obtém classificação máxima na classificação energética, o que não é muito fácil de fazer nos sistemas de correr, porque o sistema de correr, pela sua especificidade, não tem o melhor tipo de vedação, mas nós conseguimos neste novo sistema uma classificação de pressão ao ar classe 3, estanqueidade à água 6A e resistência ao vento C5, o que nos permite uma classificação de etiqueta energética classe A. Temos aqui alguns exemplos da aplicação deste sistema, que permite fazer vãos de grandes dimensões, com grande entrada de luz e pouca expressão de alumínio. Isto são alguns exemplos meramente indicativos, porque temos muitas aplicações, pode ser aplicado tanto em espaços residenciais como comerciais, espaços desportivos. É uma aplicação muito abrangente. Este sistema, que é um bocadinho o complemento do anterior, é a série de batente, também de corte térmico, classificação A+, mas de vista minimalista. É um complemento do sistema de correr, trabalham basicamente em paralelo, e a preocupação, lá está, é obter o melhor custo-benefício com a utilização do sistema de caixaria. Evidentemente que, para obtermos um bom desempenho destas caixarias, ou todas as caixarias, temos que depois escolher o vidro mais adequado para o projeto, tendo em conta também as condicionantes do projeto, especialmente térmicas e acústicas. Aqui temos a utilização a aplicação deste sistema numa obra de reabilitação, ou seja, como aqui é um exemplo até premiado de reabilitação. O edifício foi reabilitado e foi utilizada esta caixaria, e, claro, tem as mais-valias do benefício térmico e acústico da aplicação do sistema. Ele, como é minimalista, fica perfeitamente integrado na arquitetura, com muito pouca expressão, mas mantendo sempre o desempenho que é o foco da nossa atividade. Não é? Desempenho térmico, acústico, mecânico, porque a janela, além de ser elegante, também tem que ser funcional. Aqui, quando nós nem conseguimos perceber que temos, neste caso, janelas fixas e janelas de batente no mesmo vão. Elas são muito elegantes, têm uma vista muito clean para permitir uma integração perfeita no sistema. Este sistema também tem uma solução de perfis que nós denominamos cruzetas, para esta leitura de estrutura metálica, ferro, que é muito utilizada em reabilitação de edifícios existentes, onde é substituído o ferro por caixaria de alumínio, com esta leitura e os ganhos que já anteriormente referimos
térmicos e acústicos e permite manter o desenho que estava anteriormente aplicado nos edifícios. Temos outro exemplo, que é a aplicação no espaço comercial da mesma solução. Aqui temos um exemplo da aplicação dos dois sistemas anteriores, a parte de correr e a parte de batente com sistemas de corte térmico de alto desempenho, neste caso com uma expressão minimalista. Depois temos aqui um conjunto de 3 sistemas que foram especificamente desenvolvidos ou com o principal foco na reabilitação. São sistemas de batente de corte térmico, também com desempenho classe A+, mas que têm a linha exterior, a parte mais diferenciadora é o desenho que foi de encontro à substituição da caixilha de madeira. Por exemplo, isto é muito utilizado na Câmara Municipal de Lisboa, é um sistema que está aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa para a reabilitação do centro histórico. E lá está, o grande foco, a sustentabilidade, os ganhos técnicos, acústicos, o conforto que advém da substituição das caixilhas antigas por caixilhas novas. E estes 3 sistemas que nós aqui estamos a falar, existem ou foram criados com o principal objetivo da reabilitação dos centros históricos do nosso país, o que não impede que sejam aplicados em projetos de arquitetura de edifícios novos. Tem o mesmo desempenho, mas tem esta linha mais aproximada ao desenho tradicional da madeira. Temos a linha reta e temos a linha curva em função também daquilo que é a pré-existência. Temos as duas vertentes nestes sistemas. Temos aqui um exemplo da aplicação desta caixaria na Escola de Hotelaria de Setúbal. Neste caso, temos aqui a vista interior e a vista exterior desse caixilho, na mesma obra. Em seguida, vou falar um bocadinho sobre o nosso sistema de fachada de corte térmico, ou seja, também temos um sistema de fachada com corte térmico, que nos permite também ganhos térmicos, acústicos, de entrada de luz para vãos de maiores dimensões, mas também com a preocupação do desempenho térmico e acústico. Temos aqui um exemplo de uma aplicação deste sistema, que é, mais uma vez, uma obra também premiada, que é a reabilitação do Mercado Municipal de Braga, em que toda a cobertura do espaço foi fechada com um sistema de fachada para permitir maior conforto de quem utiliza o espaço, tanto os comerciantes como os clientes, e daí advindo os ganhos térmicos e acústicos e o conforto de utilização do próprio espaço. Também temos algumas fachadas verticais de encerramento do espaço, mas a grande aplicação aqui foi a cobertura, como se pode ver aqui, está integrada, perfeitamente integrada na estrutura e na arquitetura do edifício, que é uma estrutura metálica com revestimentos decorativos de madeira e a aplicação da fachada de cobertura da navarra com corte térmico para fazer o fecho de todo o edifício. Lá ao fundo podemos ver a fachada convencional da entrada principal do edifício. Aqui temos a aplicação do mesmo sistema num edifício novo, que é mais uma obra também bastante conhecida, que é o Ferros no Porto. Temos a aplicação de 2 sistemas, temos estas partes triangulares, que é o sistema de batente corte térmico, e temos naquele interior a fachada 15.200, também com corte térmico. Temos aqui alguns exemplos das vistas interiores e exteriores do edifício, grandes entradas de luz, os benefícios que já falámos há bocadinho, desempenho térmico, acústico, melhor conforto e poupança de energia, tanto no aquecimento como no arrefecimento do edifício. Esse é o principal foco hoje em dia, é criar e disponibilizar soluções eficazes, seguras para a arquitetura.
Temos aqui um outro exemplo de aplicação, que é a Academia de Ginástica de Guimarães, fachada cortina também, a preocupação com o desempenho. Estamos a falar de um ginásio que tem que ter um conforto adicional para os utilizadores. Alguns exemplos da aplicação interior e exterior, integração de portas de batente na fachada, também as portas, evidentemente, com corte térmico. Isto é um bocadinho daquilo que a Navarra faz em termos gerais. Só voltar a pôr aqui a vista, só um segundo, por favor. Tenho aqui só uma questão que está-me a falhar. Exatamente é isso. Isto é um bocadinho daquilo que a Navarra faz. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar, se deixam ficar para a parte do debate. Sim, as questões ficarão, muito obrigada, António, as questões ficarão então para a hora do debate no final da aula. Eu passo então a palavra ao orador que vem da OLI, que penso que já está online. Sim, bom dia. E Conseguem-me ouvir? bom dia, como está? Muito obrigado por cá estar. Peço então que faça a sua apresentação, o palco é seu. Obrigada. Ok. Meu nome é Tiago Ladeira, eu sou engenheiro civil, eu estou aqui na OLI desde 2018, eu sou engenheiro hidráulico, as minhas principais funções aqui na empresa é dimensionar sistemas hidráulicos, quer pluviais, quer de esgotos, quer de águas. Para quem não conhece, a OLI Sistemas Sanitários, a antiga Oliveira Irmão, é uma empresa que foi fundada nos anos 60. No início nós fazíamos o fabrico de fornos de ferro fundido, entretanto a empresa mudou de mãos, passou para os filhos mais novos, começámos a entrar no mercado dos autocolismos. Mais tarde, nos anos 90, a Oliveira Irmão, na altura, juntou-se com um grupo italiano e fomos nós que dinamizamos em Portugal este mercado da dupla descarga nos autocolismos e, portanto, ali, desde do seu início, o nosso principal objetivo sempre foi um pouco desta parte da sustentabilidade e ter um cuidado com a pegada ecológica, não só nos nossos processos de fabrico, mas também no utilizador final e no impacto que possamos ter no dia-a-dia das pessoas. Eu vou começar aqui por compartilhar a minha tela. Conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Eu tenho uma pequena apresentação, não é uma apresentação muito vasta, tenho dividido isto em 4 secções. O sistema que vos vou falar aqui hoje... O sistema que vos vou falar hoje é um sistema de águas pluviais alternativo ao sistema de águas pluviais tradicionais que nós conhecemos, com o âmbito desta parte ecológica e da sustentabilidade dos processos. Ora, então, o que é este nosso sistema de águas rentulus? Normalmente, os sistemas utilizados nas coberturas são sistemas tradicionais gravíticos, em que nós temos sempre ar e água nas nossas secções de drenagem das águas pluviais, das águas das chuvas. O nosso sistema sifónico é um sistema que funciona a secção cheia e eliminamos a parte do ar, sendo assim sempre um processo muito mais eficiente. Os nossos sistemas são compostos pelos nossos dispositivos de entrada da água, que são os ralos da cobertura, os nossos tubos e acessórios e os colares e as fixações ao edifício. Se formos comparar os sistemas tradicionais com os nossos sistemas sifónicos, um sistema tradicional tem uns ralos de aberturas normais na parte da cobertura, temos um tubo de queda por cada um dos ralos, temos o tubo de queda é idêntico à altura do edifício, que depois, posteriormente, ligam a coletores que andam enterrados debaixo do próprio edifício, e toda esta tubagem que anda na horizontal tem que ter sempre uma inclinação para garantirmos a autolimpeza do próprio sistema. Sendo que também, ao termos este sistema tradicional de ar e água,
Este aqui só tem uma taxa de ocupação de 1/3 água nas tubagens verticais e 70% para os horizontais. Isto obriga a utilizarmos diâmetros muito superiores ao que realmente é necessário. Já no sistema sifónico, temos os nossos ralos patenteados rentuz na cobertura, temos a ligação dos coletores horizontais que andam instalados junto à cobertura na face superior, temos um tubo de queda único que liga todos estes coletores e a ligação à caixa de visita posterior. Como isto é um sistema que funciona sob pressão, não é preciso termos a inclinação como tínhamos no tradicional, ou seja, todos estes tubos que andam na parte superior do edifício não precisam de ter uma cota, não precisamos ter o cuidado de ter que baixar os tetos falsos por causa do espaço necessário, torna-se uma solução muito mais eficiente em termos construtivos. Exatamente por causa desta questão de termos uma taxa de ocupação de 100% de água. O ralo de um sistema tradicional não possui num dispositivo particular, em que a água entra juntamente às paredes dos tubos e por causa da dinâmica da água, se nós estivermos a pensar, a água quando está no seu estado líquido, ela não tem forma, ou melhor, a forma que tem adapta-se ao objeto que a contém. Então, se estivermos pensar no âmbito de uma drenagem de águas pluviais, em que temos a água a tentar descer por um tubo, e temos também a questão da água estar-se a movimentar, quando a água entra neste próprio tubo, ela tende a agarrar-se às paredes do tubo, ou seja, vai criar uma espécie de vórtice no seu interior, em que vai estar a arrastar sempre ar juntamente com a água. Já nos nossos sistemas sifónicos rentuz, nós temos um dispositivo especial em que tem estes dentes que obrigam a água a descer pelas paredes sem criar o tal vórtice o vórtice de água que vai estar a arrastar o ar e que permite trabalhar depois a tubagem toda, a secção cheia. Ora, se estivermos a verificar em termos de sistema como é que ele funciona, o motor do sistema sifónico é dado pela altura total do edifício, em que a altura total do edifício gera uma pressão negativa nos coletores mais a montante e cria um vácuo no seu tubo de queda. Isto aqui, ao aspirarmos a água que vem de trás, já não estamos a depender do próprio peso da água que está a ser inserido no topo do tubo, porque ele já está a ser aspirado, então funciona, digamos, de certa forma, funciona sozinho. Se formos comparar os dois sistemas, temos as vantagens, obviamente, económicas, temos um menor número de ralos na cobertura, uma menor dimensão do diâmetro do tubo da tubagem e um menor número de tubos de queda. Temos a poupança do espaço, os tubos horizontais sem inclinação não obrigam a tanto espaço construtivo para este tipo de especialidade. Os tubos de queda podem ser instalados na periferia do edifício, têm uma elevada performance. Se formos comparar em termos, por exemplo, de velocidades e de pressões, este nosso tipo de sistema consegue trabalhar com velocidades de escoamento de água cerca de 3 vezes superior ao número máximo que a nossa norma permite. Os tubos são dimensionados para trabalhar completamente cheios de água e têm uma elevada velocidade de escoamento. Para além de que o sistema, ao estar 100% cheio de água e termos esta velocidade superior, ele já é autolimpante e ecocompatível. Este sistema facilita a recolha de água pluvial de um modo simples e económico. Para além disso, temos também a poupança do tempo e do trabalho. Os trabalhos de escavação são mínimos, tornando a instalação muito mais rápida, e temos uma flexibilidade de projeto, porque os tubos de queda podem ser instalados em qualquer sítio do edifício. Já não estamos obrigados a ter que colocar um tubo de queda associado a cada entrada de água. As linhas de drenagem não são enterradas no terreno, ou seja, só temos a caixa de visita no final, junto a uma periferia do edifício, escusamos ter que andar com as caixas dentro dos edifícios muito maiores. Nós fizemos aqui um pequeno caso de estudo. Se nós formos ver aqui um edifício que tem uma área de cobertura de 2.500 metros quadrados, com uma intensidade de precipitação de 108 milímetros por hora, vamos ter um caudal de 18,7 litros por hora
para as coberturas exteriores e vamos ter um caudal de 37,5 para as interiores. Se nós fizermos isto com um sistema tradicional, isto vai nos originar a 14 ralos de diâmetro 90, associados a 14 tubos de queda de diâmetro 90, coletores a montante de diâmetro 110 até diâmetro 200 e os coletores finais de 125 a 250. Se compararmos em que no total vamos ter uma quantidade de tubo de 270 metros, vamos ter uma quantidade de acessórios de 75 unidades, enquanto que se nós estivermos a falar de um sistema sifónico, vamos ter só apenas 9 ralos, 3 por cada uma das águas, associados a um único tubo de queda diâmetro 160, metros, que são menos 30%, uma quantidade de acessórios de 67 peças, menos 11%, e isto em termos de custo são apenas menos 29%. Este valor já está um pouco desatualizado, como todos sabemos, hoje em dia as matérias-primas estão muito mais caras, então este custo até já é um valor superior ao que está aqui apresentado. Vou aqui abrir já a minha segunda apresentação. Confirmem, pessoal, conseguem ver também já esta segunda? Sim, conseguimos. Muito obrigado. Ora, então, pronto, agora explicamos um pouco como é que ele é, agora como é que ele funciona, como é que ele efetivamente funciona. Isto tudo deve-se única e exclusivamente ao princípio de sifão, em que se nós tivermos um tubo que está completamente cheio de água, o peso da própria água, do prolongamento maior, tende a puxar a água do comprimento mais pequeno. Não sei se vocês já tiveram que ter esta experiência, mas é a mesma questão de, por exemplo, se tivermos que sifonar a água de um depósito de gasolina, por exemplo, quando é necessário, em que nós, em vez de estarmos nós a iniciar a sucção com o nosso próprio esforço, a própria distância do tubo já consegue fazer isto sozinho. Em que a força motriz é devido à diferença de altura entre os edifícios, entre os níveis dos dois recipientes. A força motriz do sistema tradicional não sifónico é dada exclusivamente pela altura da água acumulada na cobertura, ao passo que a força motriz do sistema sifónico é dada pela diferença de altura entre a cobertura e o ponto final do sistema. As prestações do sistema sifónico são por isso superiores àquelas de um sistema tradicional, em que não estamos a depender da quantidade de água que choveu e do que um tubo que tem um coeficiente de ar nos consegue permitir escoar. Já estamos a dimensionar para um sistema que ele próprio já consegue sugar toda a água que existe na cobertura, independentemente de quanto lá esteja. O que me leva aqui ao nosso terceiro dispositivo, que é, então, como é que nós, se isto em teoria é um sistema construtivo, como é que nós podemos dimensionar este tipo de sistemas? Ora, em Portugal nós ainda não temos nenhuma norma que nos defina como é que nós temos de dimensionar este tipo de sistemas, então, por enquanto, o que nós utilizamos é as duas normas, uma norma alemã, que é a VDI, e a norma alemã, que é uma norma inglesa. Lá fora, este tipo de sistema já é muito mais conhecido e é muito mais normal, então já existem normas e regras sobre as quais, apesar de nós não fazermos parte destas comunidades, nós podemos associar e utilizar cá no nosso país. Então, voltando atrás à configuração do sistema, temos então os nossos ralos sifónicos, que estão ligados ao que chamamos os tailpipes, que é estas ligações verticais do início do tubo, que estão ligados aos coletores principais, que estão fixos à estrutura do edifício, que ligam a um tubo de queda final e a uma quebra-sifão. Este conceito de quebra-sifão é um conceito que vou explicar um pouco mais à frente, em que a própria quebra-sifão já tem a inspeção do sistema, caso exista algum equipamento, algo do género, temos sempre aqui um acesso para verificar o que é que se passa. E, posteriormente, a ligação às nossas caixas de visita e ao sistema que já existe. Então, algumas regras de instalação e terem cuidado. A ligação
ambas estas soluções são possíveis. Podemos utilizar uma curva a 90 ou colocar duas curvas a 45. A única diferença é, digamos, é a força do golpe de ariete que é aplicada aqui, mas normalmente no início, na ligação aos ralos REN Plus, não há muito essa... Ambas as soluções são permitidas, não temos muito problema do golpe de ariete. A solução de 90 graus permite uma poupança de espaço, enquanto que a solução a 45 temos uma transição da água muito mais suave. Em comparação às regras definidas pelos sistemas tradicionais, nós podemos diminuir de diâmetro a jusante do sistema. Normalmente, se nós estivermos a pensar num sistema tradicional, se nós fizermos isto, vai haver um excesso de água que se vai começar a acumular na cobertura. Como este sistema funciona, digamos, ao contrário, que é, digamos, a força motriz do sistema está no final dele, este aglutinamento do diâmetro da tubagem até ajuda neste comportamento sifónico, porque ao termos um diâmetro mais pequeno, a água que ainda está naquela fase de transição é comprimida e suga tudo que tem para trás. Alterações do diâmetro na tubagem horizontal são realizadas apenas com reduções cêntricas. As reduções cêntricas podem ser utilizadas em reduções de aumentos de diâmetro, mas todas as configurações são possíveis. Em que a solução recomendada é sempre utilizar uma redução excêntrica como isto está e não concêntrica como estava aqui no anterior. Isto aqui cria sempre um bocado de espaço para haver acumulações de ar que depois criam turbulências no sistema, enquanto que esta solução deixa-nos sempre a face superior, que é onde o ar se costuma acumular, muito mais limpa, e depois, com o funcionamento do sistema, ele próprio vai ser escoado. Pela mesma razão das reduções excêntricas. As reduções concêntricas, ao contrário, as reduções excêntricas não podem ser colocadas na parte superior, porque voltam ali a ter este tal sítio onde se pode acumular ar que depois não consegue ser escoado. Esta redução excêntrica pela face inferior do tubo também permite manter o alinhamento dos colares e a fixação ao rail. Temos sempre esta giratriz superior direita, não escusamos depois da fixação ter que andar níveis acima ou níveis abaixo do pretendido. A redução excêntrica permite realizar um degrau útil na fase quando ainda temos pouca água. Por exemplo, se tivermos uma chuvada que não é suficiente para encher os tubos para o qual o sistema foi dimensionado, a água vai andar em sistema gravítico e vai ter sempre este pequeno degrau que é útil digamos, no escoamento de menores colares. Tal como já tinha sido referido antes, este tipo de tubagem não necessita nenhuma pendente horizontal, pode ser sempre instalado com uma pendente de inclinação igual a 0 graus. Pendentes negativas não são permitidas, isto digamos, é comum a todos os sistemas, quer seja tradicionais, quer seja sifónicos, e também não é permitido fazer curvas na orientação vertical pelo mesmo sentido. Se nós tivermos a água a passar por este tubo, se ainda não estiver totalmente dissifónico, aqui vai haver sempre uma acumulação de água que não vai permitir o escoamento do sistema. Nas mudanças de direção, ou seja, quando estamos a falar da transição dos coletores para os tubos verticais, estas mudanças de direção devem ser sempre realizadas com duas curvas a 45. Quando estamos a falar no tubo de queda final, já temos caudais muito elevados, temos velocidades muito elevadas, a força que o sistema vai estar a exercer nesta curva, que é um ponto crítico, é muito superior a um sistema tradicional. Então, curvas a 90 graus criam uma força de golpe de ariete demasiado grande. O recomendado é sempre utilizar, em vez de termos uma curva a 90, serem 2 a 45, em que existe aqui uma transição muito mais ligeira do escoamento da água. E, se possível, até colocar um troço de tubo entre as duas curvas a 45, facilitando ainda uma maior giratriz do raio da tubagem, que permite um escoamento muito mais tranquilo, sem haver turbulência. Pela mesma razão, as forquilhas nas ligações dos coletores que já trazem escoamento de passagens anteriores também devem ser realizadas com curvas a 45.
este tipo de forquilhas a 90 graus cria aqui um ponto de turbulência demasiado grande que não facilita o escoamento do sistema. Então, recomendamos sempre a utilização deste tipo de forquilhas. Como tinha falado há pouco, este conceito de quebra-sifão. Se nós estivermos a pensar, o escoamento que nós vamos ter vai andar com velocidades, se calhar, até, por exemplo, no máximo, até 7,5 metros por segundo. Isto é como se fosse, por exemplo, uma boca de incêndio a disparar água a alta velocidade. Se tivermos isto na ligação às caixas de visita finais, vamos ter ali um desgaste muito rápido da caixa e vamos ter depois, posteriormente, problemas em obra. Para resolver este problema, o que nós adotamos é haver aqui um aumento de diâmetro repentino, ou seja, imaginemos que a tubagem aqui está a diâmetro 90, agora fazemos aqui um aumento repentino, por exemplo, de 90 para 160, assim, uma diferença grande, que é para poder haver aqui uma mistura de ar da parte mais ajusante do sistema e reduzir assim a velocidade do escoamento do sistema e já conseguimos entrar na ligação à caixa final com velocidades mais normalizadas, dentro dos valores propostos pela nossa norma, que são até 2,5 metros por segundo, e não termos depois, futuramente, mais problemas de funcionamento das caixas. Por norma, nós colocamos este aumento de diâmetro a pelo menos 1,5 m antes da ligação à caixa, como podem ver aqui. Não importa se este 1,5 m é, digamos, linear na vertical ou na horizontal, é sempre 1 m linear, independentemente do número de curvas que sejam necessárias. Por fim, ia-vos só falar de algumas obras de referência que a Oli já fez cá em Portugal. Aqui em Portugal, este sistema é relativamente novo. Nós entramos no mercado em 2012, se não me engano, mas só a partir do ano 2016, 2017 é que realmente começamos a ter alguma expressividade com este tipo de sistemas. Começando então, uma das primeiras obras e as obras mais importantes que nós tivemos no início é a zona industrial da Continental. A fábrica de pneus da Continental tem uma zona industrial inteira na zona de Famalicão, e isto já são 8 obras de ampliação que eles fizeram, são cerca de 120 mil metros quadrados de edifícios. Eles no início pediram-nos este tipo de projeto, nós aceitámos, eles gostaram do sistema e desde então todas as ampliações e todas as novas fábricas que eles têm feito têm sempre utilizado o nosso sistema. Outro tipo de edifício que nós fazemos é, por exemplo, complexos hospitalares. Este é o caso do Hospital Materno do Camama, em Angola. Isto é uma obra que nós fizemos em colaboração com a Hidroangola. Para nós, na altura, isto foi um projeto interessante porque estamos a fazer uma obra para Angola, lá em um sítio que chove pouco durante o ano, mas quando chove com uma intensidade muito, muito superior à intensidade que nós estamos aqui habituados em Portugal. Então também é um aspecto diferente e é algo interessante para nós dimensionarmos, e apesar de ter muita mais intensidade, este tipo de sistemas é sempre muito mais eficiente do que um sistema tradicional. Depois fizemos também, por exemplo, o Mundo dos Vinhos, que é uma obra ali na zona da encosta de Vila Nova de Gaia, junto ao Douro. Isto foi uma obra de reabilitação, de certa forma. Aquela encosta tinha cerca de 17 edifícios de antigas adegas que haviam ali na zona. O hotel que existe acima desta zona comprou todas essas adegas e decidiu criar ali uma zona de lazer e de bem-estar, com museus, com lojas, com restaurantes, no âmbito dos vinhos e de dar a conhecer os vinhos a esta zona. Na altura, isto também é mais uma prova de que este tipo de sistemas dá para ser instalado em muitos tipos de obras diferentes, porque isto eram adegas já com as coberturas existentes, com os ralos existentes, e eles pretenderam mudar, que é para também ter um pouco esta questão digamos, da arquitetura, não ter tantos tubos, não ter tanto tubo à mostra. Para eles era importante, então optaram pelo nosso sistema. Isto são como tinha dito, mais de 17 edifícios com uma expressão de cerca de 8 mil metros quadrados. Outra obra que fizemos agora mais recentemente foi a ampliação do Glicínias Plaza aqui em Aveiro.
Isto era uma obra que já tinha um sistema tradicional, pediram-nos também, eles iam fazer uma ampliação significativa e decidiram que queriam mudar todo o sistema da nova zona e da zona existente para o nosso sistema sinfónico, em que nós tivemos que, já com os pormenores existentes da obra existente, tivemos que adaptar quer o novo sistema e o antigo e interligar os dois para fazer a drenagem das águas pluviais. Depois, temos uma especificidade de obras mais pequenas, que é todas as redes de supermercados Continente Bom Dia que têm aparecido nestes últimos anos, têm todos o nosso sistema. São obras muito mais pequenas, são cerca de 1000 a 2000 metros quadrados no máximo, mas são obras, digamos, são vários números. Este tipo de obras estão a aparecer em todos os lados, em todas as cidades, e não só os Continentes Bom Dia, temos também as lojas do Lidl, as do Aldi e as superfícies da Decathlon. Teoricamente falando, depois, falando de números, nós fazemos cerca de 100 a 110 obras por ano. Em média, cada uma destas obras leva de 400 a 500 metros lineares de tubagem, que face a um sistema tradicional estamos a poupar cerca de 172 metros a 214 metros de tubagem na instalação. E isto refletindo de vários diâmetros, isto refletindo assim numa média, estamos a poupar 380 a 470 kg de tubo de PAD por obra, que ao ano são cerca de 38 a 51 toneladas de material que não está a ser fabricado, que é muito mais eficiente na pegada ecológica deste tipo de sistemas. Ou seja, isto é um sistema que é um pouco mais difícil de dimensionar e dá um pouco mais de trabalho na fase de projeto, mas depois, em termos de instalação, em termos de poupança e em termos de custos, é muito mais reduzido depois para o cliente e para o utilizador final. Pronto, a minha apresentação era um pouco mais curta, espero que tenha sido, de certa forma, clara. Obrigado a todos e obrigado pelo convite. É uma apresentação mais voltada para a engenharia e penso que também estamos numa escola teremos muitos alunos de certeza deste ramo. Não foi curta, foi o tempo pensado para a apresentação de 20 minutos, portanto demorou precisamente os 20 minutos. E vamos agora então ouvir a Joana, que vai falar sobre coberturas e soluções de cobertura da empresa BMI. Obrigada, Joana, e força aí. Olá, Aline, obrigada. Desde já, obrigada pelo convite. Vou compartilhar o meu ambiente de trabalho. Peço só que me digam quando estiver ok e, por favor, se me ouvem bem. Ouvimos perfeitamente e vemos perfeitamente, está tudo Já bom. está ok? Ótimo. Então, muito bem. O meu nome é Joana Oliveira, eu sou engenheira civil, trabalho na empresa BMI em Portugal, sou responsável pelo departamento técnico e hoje vou falar-vos então sobre soluções para coberturas, especialmente coberturas inclinadas. E porquê este tópico? A cobertura é um elemento muito importante na envolvente arquitetónica de um edifício, ok? Considerando que a envolvente é tudo que rodeia o edifício, a cobertura e as fachadas são os elementos principais, e no caso específico da cobertura, é um elemento em que está em constante exposição a diferentes fatores. E naturalmente, se nós conseguirmos pensar, ou se nós pensarmos um pouco, uma cobertura está sempre exposta à chuva, ao vento, ao sol, e tem um papel determinante porque, ou seja, se nós estivermos dentro das nossas casas no inverno e se a casa estiver quente, é importante que a cobertura consiga e que nos permita que nós consigamos manter uma temperatura agradável dentro da casa, né, dentro da habitação, e no verão exatamente o mesmo, ou seja, quando lá fora está muito calor e nós estamos dentro de casa, também esperamos que a cobertura tenha um papel importante e que permita e que faça com que dentro da casa esteja um ambiente mais fresco neste caso. Uma curiosidade, eu trabalho na BMI há quase 2 anos,
Antes nunca tinha trabalhado diretamente numa empresa especializada em soluções para coberturas e, curiosamente, eu não tinha muita noção de que a cobertura é mesmo muito importante no que toca a perdas e trocas de energia. Eu tenho aqui uma imagem no canto superior direito que nós conseguimos ver que a cobertura é responsável por grande parte destas perdas, ou seja, temos muitos pontos críticos aqui na cobertura, a parte da cunheira, a interseção da água com a fachada, ou seja, há muitos elementos sensíveis na execução de uma cobertura e, como tal, é necessário fazermos um estudo muito peculiar, muito cuidadoso e uma execução do mesmo nível. Desta forma, e por tudo isto, pela importância que a cobertura tem, nós na BMI falamos de sistemas completos, ok? Falamos num sistema geral, constituído sempre por vários elementos, que todos juntos e em conjunto permitam que a cobertura tenha esse desempenho, esta prestação de conforto dentro das nossas casas. Vou falar aqui muito rapidamente em 3 principais sistemas que nós temos. Todos os sistemas mantêm a mesma lógica, ou seja, são todos, ou seja, nós prevemos que funcionem sempre num conjunto total, ok? E então vou iniciar pelo sistema Tectum Pro. O sistema Tectum Pro é um sistema que consegue dar resposta a cerca de 70-80% das obras em que nós estamos envolvidos, ok? É um sistema que é composto por um filme impermeável, que tem a função que os vapores dentro da água consigam sair e que a água do exterior não entre dentro da habitação. Depois tem placas de isolamento, ripas metálicas que também são incorporadas na placa de isolamento e, por fim, as telhas, ok? Nós produzimos todos estes materiais, vendemos todos estes materiais e fazemos os estudos, o nosso departamento técnico faz o estudo do funcionamento deste sistema. Nesse estudo é estudado, por exemplo, a espessura que é necessário ser colocada de isolamento, porque depende da localização, depende da altitude, da inclinação da água, há umas coisas que têm sempre analisados, mas de um modo geral o que eu gostaria de indicar é que este sistema Tectum Pro é um sistema super fácil de instalar, é um sistema que nos garante umas prestações muito positivas e consegue cobrir grande parte dos edifícios que nós estamos envolvidos. De seguida passo para outro sistema, que é o sistema Tectum First. Este sistema é um sistema mais direcionado para obras em que a exigência térmica seja mais elevada. Nós aqui neste caso estamos muito associados, por exemplo, à Passive House, ou seja, o nosso sistema de isolamento, inclusive, que este sistema agora aqui a verde está certificado pelo Instituto da Passive House, ou seja, basicamente o que é que acontece? Colocamos também o filme impermeável como primeiro passo, como segundo passo o isolamento. O terceiro e o quarto passo é colocar a ripa e a contra-ripa, que aqui está identificado como tal, mas nós até estamos agora mais direcionados, recomendamos a madeira, tendo em conta a sua sustentabilidade, e por fim as telhas cerâmicas também, ok? Este isolamento, o que é importante reter é, quando é uma obra com maior exigência térmica, provavelmente será necessário este isolamento, porque tem uma condutibilidade térmica muito mais exigente. Está aqui só por curiosidade o certificado da Passive House, ou seja, já vimos 2 isolamentos, um que cobra 70-80% das obras, um que é adequado para quando existe uma elevada exigência térmica, e agora vamos ver o terceiro e último isolamento, que é para uma situação que é bastante recorrente também, que é, nós falamos muitas vezes de coberturas planas, falamos muitas vezes de coberturas inclinadas, mas acontece imenso, e principalmente na reabilitação, coberturas em que tem muita pouca inclinação, mas não são planas, ok? Então desenvolvemos um sistema que é o Tectum Plus. Este sistema responde exatamente e dá resposta a essas baixas inclinações. Quando eu falo de baixas inclinações, estou a falar de cerca de 10% ou 6 graus, só para terem uma ideia, ou seja, dá resposta mesmo a grande parte das obras com estas inclinações. O sistema é constituído por uma barreira de vapor, isolamento térmico, o perfil, uma lâmina, o perfil secundário
e também as telhas. Ou seja, isto foi uma forma muito rápida de mostrar, depois posso partilhar convosco a apresentação, mas penso que com estes 3 sistemas diferentes que nós conseguimos dar resposta a grande parte dos desafios do nosso dia-a-dia. Tudo isto tem como base, este é o propósito desta conferência, a sustentabilidade, e a BMI tem muito presente e cada vez mais tem presente o conceito da sustentabilidade, e já dimos alguns passos. Eu digo sempre isto, que espero que daqui a meio ano, daqui a um ano, que tenha muitos mais exemplos para falar, mas então vou dar aqui alguns exemplos de ações no caminho da sustentabilidade que a BMI tem colocado. O primeiro tem a ver com a Logic Emotions. O que é a Logic Emotions? É uma telha cerâmica, que é um dos nossos produtos, que nós fabricamos telha cerâmica. É uma telha cerâmica que visualmente é muito diferente do habitual, ou seja, só por curiosidade, nós conseguimos imprimir aqui ou seja, isto é uma telha cerâmica e nós conseguimos imprimir na face da telha o efeito que nós queremos ver, ok? Isto é uma curiosidade porque é uma tecnologia bastante avançada, mas mais importante que isto, o que eu gostava de dizer é o seguinte: esta é a primeira telha que é certificada pela AENOR por ter emissões líquidas de carbono zero. Ou seja, naturalmente na execução da telha, no fabrico da telha, é libertado CO2, ok? Mas temos um compromisso com a AENOR que é compensar esse valor emitido, não é, de CO2 em processos e em projetos e em investimentos que a BMI, de acordo com a AENOR, estabelece. Nós, por exemplo, no último ano já alteramos bastante processos internos, já conseguimos reduzir em cerca de 10% as emissões de CO2, que é bastante, corresponde mais ou menos a 210 toneladas de CO2, e penso que com esta parceria com a AENOR, até porque nós somos auditados anualmente para perceber se estamos a cumprir ou não com este acordo, estamos no caminho em diminuir ao máximo as emissões de CO2 e, se possível, o máximo de utilização também em energia renovável. Este é o primeiro ponto, é um ponto bastante importante sobre a sustentabilidade. Outra questão. Este é um outro passo que nós temos, que é a comieira a seco. O que é a comieira? A comieira, se nós pensarmos numa cobertura inclinada, a comieira é o que une as duas águas inclinadas, ok? Normalmente ou antigamente era esta zona aqui era preenchida com argamassa, ok, tinha telha nesta direção, depois era colocada aqui a argamassa e estes acessórios em cima, cerâmicos. E agora o que nós fazemos um sistema totalmente a seco, porque vai ser muito melhor a vários níveis. Vai ser melhor porque a argamassa é muito sensível e com ciclos de gelo e de gelo pode ser destruída. É um sistema que permite a ventilação. E se me permitem, para entenderem melhor a minha explicação, vou mostrar aqui um curto vídeo relativamente a esta. Conseguem ver? Digam-me só, por favor. Sim, estamos a ver perfeitamente. Ok, então obrigada. Então vou passar aqui só o vídeo para entenderem a grande diferença. Quer dizer, nós... sim, já está, ok.
Ok, acho que já deu para passar a mensagem. Então, basicamente é isso, ou seja, nós usamos estratégias e formas de executar uma cobertura que, para além de serem mais práticas, demorarem menos tempo, que é muito importante hoje em dia, porque não existe muita gente para trabalhar, e a mão de obra está bastante escassa, ou seja, é muito mais sustentável, é muito mais amiga do ambiente e é muito mais eficaz, acima de tudo. Por isso isto foi uma parte, mas acho que também é bastante importante vocês ficarem com isso em mente. O terceiro e último passo então que eu demonstro aqui relativamente à sustentabilidade é o seguinte: todo o nosso sistema é montado a seco, ou seja, todo o nosso sistema é montado mecanicamente sem ajuda de absolutamente nenhuma argamassa, selante, cola, não existe absolutamente nada. Por exemplo, vou mostrar aqui muito rapidamente a montagem standard de um sistema que é semelhante a praticamente os 3 sistemas que eu falei há bocado, ou seja, é colocado um filme impermeável, as placas de isolamento são colocadas como as fêmeas, ou seja, é no momento e é instantâneo, sem recurso a absolutamente mais nada. As fixações do isolamento são feitas tanto a madeira como betão, mecanicamente também. Acessórios como a comiera que falamos há bocado também é tudo a seco. Por exemplo, encontros numa cobertura, encontro com uma chaminé, com uma parede, qualquer interrupção que tenha no telhado, é tudo a seco também, ou seja, o facto de toda a montagem ser feita a seco mecanicamente e sem recurso a absolutamente mais nada, faz com que no final da vida útil de um telhado, ou por algum motivo, numa substituição ou o que seja, todos os componentes da cobertura consigam ser retiradas também de uma forma muito limpa. Ou seja, é possível que no final da cobertura a cobertura fique exatamente lisinha, sem absolutamente nada, e que o mais importante é que cada um dos componentes desta cobertura consigam ser ou reciclados, reutilizados, e desta forma também conseguimos reduzir o resíduo da desmontagem, que é um ponto muito complicado no dia a dia. E pronto, acho que dessa forma estamos a tentar então seguir para esse caminho, a dar pequenos passos e passos também sustentáveis, ou seja, estamos a tentar dar passos que motivem as empresas que trabalham connosco também a trabalhar desta forma. E dou por finalizada a minha apresentação. Acho que consegui passar a principal mensagem, ou seja, que produtos é que temos e a nossa ligação e o nosso foco na sustentabilidade, e tenho aqui o meu contacto, alguma coisa que necessitem, e acho que da minha parte está tudo. Obrigada. Obrigada, Joana, e damos assim por terminadas as apresentações de hoje. É muito importante este foco que a Joana deu na desconstrução de edifícios. O caminho é precisamente optarmos por soluções mecânicas e não de colas e outros ligantes que possam comprometer depois a reciclagem e o encaminhamento para destinos valorizáveis dos componentes desconstruídos, digamos assim. Eu passava então agora a palavra ao professor Carlos, de forma a saber se os seus alunos ou até mesmo o professor ficou com alguma questão que queira colocar aos oradores. Eu vou deixar a palavra primeiro para os alunos. Alguma questão? Acho que a fome está a falar mais alto. Eu tenho 3 intervenções. Conseguem ouvir? Conseguem ouvir? Sim, ouvimos. Pronto. Então, antes de mais, queria agradecer esta oportunidade de terem dado esta aula aberta, foi muito interessante. E não posso apontar esta particularidade, porque o engenheiro Carlos Reis foi meu colega há 35 anos no ensino secundário. Por isso, as voltas que estudar. Então, a primeira questão era para ele mesmo, para a Saint-Gobain, que nós estamos aqui a falar do portal da construção sustentável, e o santo grau da construção sustentável é a vida útil dos nossos materiais, das nossas construções. A pergunta que eu faria ao engenheiro Carlos Reis era: qual é a vida útil
expectável do sistema ETICS, do sistema da Saint-Gobain. Isto é, quando fazemos a aplicação, quando fazemos o projeto de uma habitação, que tem uma vida útil de 50 anos, né, de regulamentar, e gostava de saber se esse sistema ETICS consegue atingir essa longevidade. Talvez aproveitava já e faria já a segunda questão também para a Navarra, para o António Pinheiro, que era, nos envidraçados que apresentou, as soluções que apresentou, referiu também o comportamento energético e a questão que nós peritos temos, a maior dificuldade que nós temos hoje é a renovação de ar das habitações. E eu gostava de saber quais é que são as soluções que a Navarra tem nos seus caixilhos, nas suas caixilharias, de modo a garantir a renovação horária sem que tenha que ser necessário aplicar ventilação mecânica. E já agora, no sistema da OLI, é realmente um sistema diferente do que aquele que nós temos nos nossos regulamentos, porque é um sistema que funciona por bombagem. E a pergunta que eu faço é... Devia perguntar, da faculdade, o que é que nós temos a nível de renovação das habitações sem ser a renovação mecânica? Sem aplicação, é as microventilações do sistema. Então, iria continuar. A pergunta que eu faço é, dado que os grandes eventos meteorológicos, por vezes, são acompanhados por quebras de energia, quebras de eletricidade, como é que vai ser feita a drenagem das águas num episódio em que temos chuva intensa e, por um motivo qualquer, não há eletricidade na rede? Pronto. E obrigado a todos. E obrigado à Joana. Não coloco nenhuma questão que foi tão clara, que ainda tenho questões para colocar. Não sei quem é que quer começar por responder, talvez o Carlos Reis, que foi a quem foi dirigida a primeira questão. Obrigada. Sim, e aproveito para dirigir também as minhas saudações ao colega Carlos Monteiro. Bem, em relação à longevidade dos sistemas ETICS, temos que ter em conta os diferentes componentes. As lãs minerais, por exemplo, elas portanto, os fabricantes das lãs minerais, nós não fabricamos, nós temos empresas no grupo que fabricam efetivamente e que comunicam uma longevidade superior aos 25 anos, quando instaladas em edifícios. Estamos a falar das piores situações, das situações mais expostas à intempérie, como sejam os sistemas ETICS, que, apesar de protegidos pelas argamassas, têm sempre alguma exposição. As argamassas não durarão tanto. Um sistema requer manutenção com alguma periodicidade. Existem já atualmente tintas que se aplicam sobre os sistemas ETICS tradicionais. O sistema que eu apresentei não é um tradicional, ele tem uma argamassa à base de cal. Os sistemas tradicionais são materiais acrílicos que são aplicados, são barramentos acrílicos, e que já existem tintas perfeitamente compatíveis com os sistemas e que aumentam a longevidade. Eu diria que não devemos contar mais do que 30 anos contando com a própria placa de isolamento, seja ela mineral, cortiça ou EPS. Isso porque também, ao fim de 30 anos, provavelmente já haverá outros requisitos que eventualmente justificarão a renovação completa do sistema. Mas isso são limites de referência, é impossível dizer peremptoriamente que durará 30, durará 40 ou 50 anos, mas seguramente mais de 25 duram, com certeza. No caso da renovação também, já agora, das argamassas à base de cal, a experiência ainda é muito recente nesta matéria. Ainda não podemos apontar um valor, mas é possível também fazer tratamentos sobre a argamassa de substituição que não comprometam a placa isolante, nomeadamente a de cortiça. Não sei se ficou claro. Sim, obrigado.
Muito bem, e sim, e o isolamento, o ETICS que possui, que é feito com cortiça, a cortiça, eu devo só dizer que foram desmontadas umas arcas frigoríficas em Matosinhos que continham cortiça no seu isolamento. Essas arcas frigoríficas foram desmontadas ao fim de 49 anos e a cortiça foi enviada para o ITECONS para ser medida, para serem avaliadas as suas características e mantinham exatamente as mesmas características de há 49 anos. Portanto, será um sistema com certeza com uma vida útil mais próxima da vida útil que pensamos ter um edifício. Eu passo então a palavra ao António Pinheiro, da OLI, também a quem... Ana Barra, Ai, peço desculpa. não faz mal, não tem problema. Eu vou compartilhar aqui novamente a tela, porque nós temos aqui, por exemplo, alguns exemplos de... Estar aqui, se calhar, compartilhar a tela. Digam, por favor, quando estiverem a visualizar. Os nossos sistemas, todos eles têm a possibilidade de ventilação. Nós podemos fazer a ventilação do espaço pela abertura da janela, seja ela de batente ou de correr. Podemos utilizar um oscilo batente, deixar na posição de basculante, podemos abrir um basculante, um projetante, a própria janela de correr, mas as fachadas com passos projetantes ou projetantes paralelos permitem também fazer a ventilação do edifício, mas por uma questão de segurança ou de não haver necessidade de abrir tanto espaço, os nossos sistemas de abrir, por exemplo, podem ser equipados com sistemas de microventilação. Este sistema de microventilação permite uma ligeira abertura dos caixilhos, em que garante a ventilação dos compartimentos, mas continuam fechados, ou para quem está do exterior, não tem essa percepção. Nos sistemas de correr, por exemplo, os sistemas com fechos laterais de correr, temos este tipo de microventilação em que permite uma ligeira abertura do caixilho e ele continuar aos olhos de quem está no exterior fechado, porque a sobreposição das folhas móveis nas ombreiras continua ainda a manter-se, ou, por exemplo, nos sistemas eleváveis, que é o caso da nossa 24-200 e da 26-200, temos microventilação que nos permite também abrir o caixilho só para fazer a ventilação e a renovação de ar, sem manter as janelas abertas. E dispomos de sistemas de ventilação autorreguláveis. Temos várias possibilidades em função do sistema. Temos aqui alguns exemplos, algumas tabelas que depois podemos partilhar, que são sistemas autorreguláveis que podem ser aplicados na parte superior, na parte inferior dos engraçados, conforme for a especificação do projeto, que permitem vários tipos de ventilação em função do que é a necessidade do projeto. Não sei se responde à questão, se tem mais alguma questão que possamos esclarecer. Eu acho que parece-me que foi esclarecedor. Se tiver mais alguma questão, estamos ao dispor para tentar esclarecer. Passo então a palavra ao orador da OLI, a quem agradeço que esclareça as questões. Obrigada. Recapitulando a pergunta, a questão era se, no caso de uma intempérie, se não houver eletricidade, como é que nós podemos garantir a funcionalidade do sistema, correto? Pronto. Então, a ideia está correta. Digamos, o funcionamento do sistema não depende, digamos, da força gravítica da água que é exercida na cobertura, mas sim pela força matriz que existe no tubo de queda. No entanto, esta força matriz não depende de nenhum sistema de grupo de bombagem, é única e exclusivamente com o tubo da tubagem. Eu, se calhar, eu vou voltar aqui a partilhar a minha tela. Dê-me só... se calhar é mais fácil. Conseguem visualizar? Visualizamos, sim. Sim, ok. Pronto, então a ideia
não sei se na altura fui claro. A ideia, digamos, funciona como se fosse um sifão, como se estivéssemos a drenar um poço de gasolina, mas só que em vez de estarmos a usar, digamos, a nossa força de sucção para dar início a este sistema, nos nossos sistemas REN Plus, a diferença de pressão é dada pelo diâmetro de tubagem, que é muito mais pequeno, associado ao facto de já não termos a introdução da turbulência na água, digamos, nos nossos dispositivos de entrada na cobertura, por termos aquele sistema especial. Eu tenho aqui, deixa-me só verificar, eu tenho aqui, se calhar, estes dispositivos não mostrei na apresentação, mas digamos, é uma visualização, se calhar, mais fácil de tentar perceber. Se nós tivermos uma chuvada, digamos, à medida que ela está a iniciar, vamos ter um pouco de água que vai preencher só, digamos, a parte inferior do tubo. À medida que esta água começa a acumular, começamos a ter menos quantidade de ar dentro do sistema, por causa do tal sistema especial com os dentes que não deixa haver aquela turbulência na entrada da água, até ao ponto em que ele fica totalmente cheio de água e já não existe ar. Ao não haver ar, no nosso método de dimensionamento, esta água que fica totalmente preenchida no tubo cria uma pressão negativa devido à diferença dos diâmetros, cria uma pressão negativa que vai puxar tudo que está para trás. Já agora também a título de curiosidade, nos casos de, por exemplo, numa intempérie, em que temos um caudal de dimensionamento muito superior ao que era expectável, por norma nós aqui em Portugal nós dimensionamos para uma chuvada, digamos, extrema, que acontece a cada 10 anos, mas se houver um furacão, alguma coisa do género, nós podemos ter uma chuvada que acontece uma vez a cada 100 anos. Então, se nós pegarmos nesta ideia anterior e aplicarmos a um gráfico em que nós estamos a comparar o caudal com a altura da água acumulada na cobertura, vamos ter, lentamente ele vai passando de gravítico até sifónico, até que chega ao nosso ponto de equilíbrio para o qual nós dimensionamos. Nós dimensionamos o projeto para 10 anos, uma chuvada de 10 anos, mas temos uma chuvada de 100 anos, a única coisa que vai acontecer é haver acumulação de água extra na cobertura. O sistema funciona a 100% para o que nós dimensionamos, o que acontece é que vai haver uma acumulação maior de água de cobertura. Por isso é que nós também, e é o que está na norma, nós obrigamos toda a gente a fazer sempre um sistema de emergência, quer sejam drop lines ou a existência de um sistema paralelo a este, que está ligeiramente, as entradas dos ralos estão ligeiramente mais altas, que é para quando atingirmos esta situação especial que só entrar nessa altura em funcionamento, e conseguimos sempre garantir que, independentemente do caudal que nos é solicitado, nós temos sempre a drenagem do edifício sem haver problemas no seu funcionamento. Eu penso que responde mais ou menos à questão colocada. Se houver alguma. Eu, de qualquer forma, tenho aqui também uma questão o António Pinheiro acho que já respondeu, pedia para saber se a Navarra executa instalações de janelas nas habitações e o António Pinheiro, sim, diz que a Navarra comercializa sistemas de caixilharias aos instaladores que depois poderão fazer essa colocação. Há mais alguma questão que queiram ver respondida? Estamos a aproximar-nos no fim. Caso não coloquem a questão hoje, podem sempre fazê-la por e-mail ou para o e-mail do Portal da Construção Sustentável, que nós reencaminharemos diretamente aos nossos parceiros, ou então diretamente, uma vez que eles disponibilizaram os seus contactos. Não sei, professor, o que é que pensa? Há mais alguma questão que queira? Não há mais questões, eu só quero agradecer e congratular-me com a vossa disponibilidade. Muito obrigado, tanto ao Portal da Construção como aos vossos parceiros, tanto à Solvalban como à Navarra, Oli e Umbelinho. Muito obrigado da minha parte. Muito obrigada a todos. E ficaremos disponíveis a alguma questão, é só entrar em contacto connosco.
Muito obrigado e até breve. Adeus. Obrigado, bom dia. Adeus, bom dia. Obrigado a Obrigado, todos. igualmente. Bom dia. Bom fim de semana.